vocês o conhecem, acho que melhor que eu, viu? Tem um irmão que chegou ali, vem cá, vou revelar aqui. Olha essa revelação aqui, tá vendo? Esse é o momento da revelação. O momento da revelação. Tem um irmão que chegou ali e falou para ele: rapaz, mas eu pensei que você é novo, você está novo, não foi? Teve um irmão que falou: graças a Deus, né? Bom, Josafá, ele tem aí feito um trabalho nas redes sociais. Muitos dos irmãos que estão aqui hoje vieram a convite do Josafá. Isso tem sido também uma bênção para nós, porque querendo ou não, é um dos meios que o Senhor tem utilizado para trazer pessoas. Hoje a internet, não é verdade, Josafá? É uma janela para o mundo, irmãos. Às vezes nós estamos aqui, eu estou falando com pessoas de outro país, cara. Uma grande Um praça. monte, outro país, outros estados, outros países, uma grande praça. Tem sido bênção demais para nós. Eu tenho certeza que os irmãos que já o conhecem não vieram para aqui simplesmente ver a estrela Josafá, até porque ele não é, eu conheço um pouco que eu conheço, mas para dar um abraço nele, é um irmão em Cristo Jesus, tá certo? Eu quero aqui oportunizar, já acabou a programação de culto, eu quero oportunizar para ele aqui, breves minutos, ele falou, posso dar uma palavrinha? Pode dar uma palavrinha bíblica, palavrinha bíblica, se eu estou brincando com ele, qualquer coisa. Aí, produção, corta o microfone, não, mas não é brincadeira. Tá bem? A bíblica. O irmão Josafá tem trazido aí o evangelho, né, ao ouvido das pessoas. Às vezes até tem entrado em alguns embates, que claro, não parte dele, mas a gente sabe que vai acontecer isso, seja aqui no templo, seja fora do templo. Ele vai dar algumas palavrinhas para nós aqui. E é assim, no final, irmão, você vai sair naquela porta lá, ó, e vai entrar para a esquerda, a minha esquerda aqui, a esquerda do Josafá. Essa esquerda aí é boa, você vai entrar lá à esquerda. É isso? Nessa aí. Tem um lanche para você lá, você não vai embora sem comer, tá bem? Os irmãos prepararam com muito carinho um lanche reforçado para vocês lá. Correram a semana inteira. E aqui eu já quero agradecer o presbítero Marcos, que está aí à frente também da equipe de mídias, a turma toda da PEN. Não vou lembrar todos os nomes, irmão Marquito. Mas. Oi? Luizão, tá lá, ó. Do som, a turma toda da Penha que veio e proporcionou isso aí. Irmão, foi trabalho árduo, viu? Eu acompanhei eles aqui, saindo de madrugada, ajustando cabo, e isso e aquilo outro. É bênção demais, tá bom? Esses irmãos aí foram bênção para nós. Orem pela vida deles aí. Vou deixar aqui a palavra com Josafá. Deus abençoe, pastor. Deus seja louvado. Aí, ó. Tá vendo? Tudo sequelado. Ainda vai levar um tempo para poder... Tô brincando, viu, pastor? Bom, irmãos, é um prazer ter os irmãos aqui que a gente conhece pelas redes sociais. Às vezes eu não conheço vocês, vocês me conhecem, né? E eu estou muito feliz de vocês terem vindo até aqui. Porque vocês que não pertenceram a denominações bem fechadas, né, seitas, não sabem a vitória que essas pessoas estão tendo na vida delas de entrarem por essas portas. Eu sei o que eu falo. Fui nascido e criado. É uma vitória muito grande. Eles estão vencendo, como é que eu posso dizer? Eu ia até usar uma palavra forte, né? São espíritos, talvez, atuando na mente deles para impedi-los. Tá? Porque lá de onde a gente veio, vocês são tudo falsos. Estão no inferno. A graça está apenas lá. E lá eles ficam comendo o pão da amargura. Porque eles acham que se sair de lá, não tem salvação. E muitas coisas que nós aprendemos lá, aprendemos fora dos seus contextos bíblicos. O adversário sempre vai usar textos bíblicos, porque é dessa forma que o engano é mais eficaz. Ele não vai mentir. O diabo usou textos bíblicos, mas como que ele foi derrotado quando ele estava enfrentando Jesus, tentando Jesus? Jesus deu a devida interpretação bíblica, sem fora de contexto. Jesus foi no contexto bíblico. E aí fora, os enganadores mais potentes são aqueles que usam textos bíblicos fora dos seus contextos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que vocês estão saindo de lá pela ajuda de Deus. Eu tenho absoluta certeza disso. Nenhum de nós teríamos força para sair de lá se Deus não estivesse tirando. Porque está escrito na palavra de Deus que o adversário desse mundo cegou o entendimento das pessoas. E só Deus abre o entendimento para que vejam aonde você está e você saia. É o Espírito Santo quem está atuando, isso eu não tenho dúvida alguma. Só que
como dizem em alguns lugares, ele é ardiloso. Ele é esperto. Da mesma forma com que ele perde os que estão saindo dentro de um sistema, né, autocrático, pesado, legalista, aonde você acha que você vai ser salvo por suas próprias obras, e isso vai matando você por dentro, porque ninguém tem obras para ser salvo. Ninguém. Eu costumo dizer no meu canal, se ficasse 1% só para nós ser salvo, se tivesse escrito na Bíblia assim, ó, você precisa ficar pelo menos um dia sem pecar, ninguém se salvava. Absolutamente ninguém. Porque o pecado não é só aquilo que você faz, é aquilo que você também sente, deseja, pensa. Tudo isso Jesus já passou a régua, falou, isso é pecado. Por que ele está falando isso? Porque é aquilo que brota dentro da gente. O nosso corpo está caído e ele deseja essas coisas da terra. Só o Espírito atuando dentro de nós para nos fazer vencer, né? E aí o que tem por lá de fora? Quando você está saindo, tem muita gente que sai e ele já armou a barraquinha dele lá fora para pegar quem está saindo. Uma das primeiras teses que vocês vão ouvir por aí. Agora eu acordei, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Quem já ouviu isso, levanta a mão aí. Eu sou a igreja. Isso é algo que está fora do contexto bíblico. Por quê? O que é igreja? Igreja é um conjunto de pessoas reunidas embaixo do nome de Jesus. Uma pessoa nunca é igreja. O próprio apóstolo Paulo escreveu, até separei aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 12, ele está dizendo assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, o corpo inteiro é uma unidade, do qual esse corpo, Jesus encaixando-se nele, forma a cabeça. Somos membros de qualquer outra parte, menos a cabeça. Cabeça é Cristo, ele é completo. E aqui segue dizendo assim: e todos os membros, mesmo sendo muitos, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então quando você ouvir, isso são coisas, são contaminações que o adversário vai colocar nas pessoas para colocarem elas dentro de casa. Isso aí eu costumo dizer que é a teologia da autossuficiência. Eu sou a igreja, para que eu quero ir na igreja? Eu sou a igreja. Porque eles misturam passagens bíblicas. Quem de vocês também já ouviu eles dizerem, alguém dizendo assim, ó, eu não preciso ir no templo porque eu sou o templo de Deus. Olha que bonito, não é uma frase bonita essa daí? É uma frase bonita, mas está fora do contexto. Porque a Bíblia se refere algumas vezes sobre 2 templos. E eles eliminam um e misturam, aliás, eles misturam tudo. A Bíblia fala de 2 templos. O templo do Espírito Santo, que somos nós, e o templo igreja. O templo que recolhe a igreja. O templo onde a igreja se abriga, porque a igreja precisa viver em comunhão, em unidade, como a gente acabou de ler aqui. Então são argumentos fora do seu contexto. Ninguém é templo igreja. Você é templo de Deus, morada do Espírito Santo, que Ele vai atuar dentro de você, dentro de uma igreja, para todos juntos, na mesma comunhão, como fala lá em Efésios 4, todos ligados pela divina ataduras, né? Todos crescendo juntos para a glória de Deus. Então, irmão, são coisas que nós vamos ouvir lá fora, e muito mais outras coisas, como vocês viram aqui hoje. Pode ser que alguém aqui viu o irmão batizando as pessoas aqui, né? E falou, mas como assim? Eu tive que entrar lá na água, me mergulharam na água, como é que é esse negócio aí de jogar aguinha na cabeça? Eu falo porque eu, como, né, estava lá, estudei muito para ir atrás dessas coisas, e quanto mais eu buscava, mais eu ia entendendo e mais eu ia percebendo que o lugar que eu estava errado. Porque você não vai achar nenhum lugar na Bíblia dizendo que as pessoas foram imersas na água. Mas existem evidências de que o batismo era por aspersão. E eu vou citar aqui para vocês alguns. As pessoas fazem deduções. Jesus no Rio Jordão. Ele deve ter mergulhado Jesus. Por que ele mergulhou Jesus? Por que João mergulhou? Lá não fala que ele foi mergulhar. João era um andarilho. Ele não tinha lugar nem templo, então ele vai até onde tem água.
Mas Jesus podia muito bem estar encostado na água e João jogando água. Mas isso não é um argumento isolado. Agora a gente busca outros textos bíblicos. Na onde? Paulo foi batizado dentro de uma casa, não foi, pastor? Dentro de uma casa. Será que o camarada construiu a casa em cima do rio? Piscina naquela hora que nem água encanada tinha? Vocês estão entendendo, gente? Não tinha água encanada. E o coitado escondendo um camarada que todo mundo queria pegar e matar. Você acha que o camarada saiu com 300 baldes d'água, ficou entrando dentro daquela casa e enchendo lá, os vizinhos falaram, eita, o que esse cara tem? Carregando tanta água assim lá para dentro da casa dele. Aspersão. Não tem outra coisa. Só pode ter sido aspersão. E no templo, 3.000 pessoas, não tem rio no templo. Não tem piscina. Como será que eles foram batizados? Muito provavelmente aspersão. Mas isso, como o pastor colocou muito bem, né? Isso não define que se o outro quer entrar na água, se ele quer ser mergulhado, ele está errado. Não. Né? Porque isso aí não é uma questão que é batido uma terra, tem que ser dessa forma. Mas aqueles que dizem estão errados, esses sim, estão julgando com base em achismos. Estão fazendo pressupostos bíblicos para quê? Para julgar as pessoas. Então, irmão, fiquem atentos. Esses conselhos é para que você, a partir de hoje, não entre, não procure uma igreja partindo do pressuposto de onde você veio. Analisando, eu estava aqui, mas a orquestra até que é legal, mas eu vi uma bateria ali. Não vai dar. Eu vi que tem uma bateria lá. Não vai dar certo aquela bateria. Quando você faz isso, você está julgando a partir do pressuposto de onde você veio. Irmão, o pressuposto que você tem que analisar onde você entra é a Bíblia. Palavra de Deus. Nós infelizmente perdemos o nosso tempo em onde nós estivemos. Nós perdemos, nós temos que aceitar isso. Nós temos que ser humilde. Você ficou 10 anos, 20 anos, 30 anos lá. Esquece o que você é igual um computador, irmão. Sabe o que Deus está querendo lá fazer com você? Ele está querendo formatar você, apagar tudo. Paga tudo. Começa do zero. Seja humilde. Seja humilde, irmão. A gente tem que ser humilde. Ajuda também. Vocês já ouviram da onde a gente veio? Só os sequelados agora. Eu vou perguntar para eles. Os que veio da onde eu vim. Vocês ouviram alguma vez eles dizendo lá, o que? Eles têm, pastor tem salário. O que? Pastor tem salário? Eles estão, afim do dinheiro do povo. Quem já ouviu falar isso lá, levanta a mão. Só aí, ó. Irmão, você sabe o resultado que deu lá, esse negócio de não ter salário e o camarada ir trabalhar o dia inteiro, chegar em cima da hora do culto, chegar lá, ele vai para o canto da parede lá e fica esperando uma revelação divina e vai pregar qualquer coisa. Esses homens precisam se afastar. Tem muita gente aqui que poderia muito bem tirar um pouco cada um e falar, pastor, cuida da sua família e agora vai buscar a Deus, estuda, leia, ora, traz a palavra do evangelho para nós. O apóstolo Paulo, e isso tudo a partir de pressupostos errados. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando, se vocês lerem, ele está reivindicando a autoridade dele. Porque a igreja de Coríntios era tão difícil lidar com aquela igreja que ele falou, eu vou ter que ir lá e eu não vou nem precisar, eu não posso nem cobrar o salário deles, eu vou ter que viver do salário de outras igrejas, porque aquele povo é complicado. Porque Paulo, ele separa aqui as palavras, olha só. Paulo está falando assim, eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento, de fato, já manifestado, isso a vocês e em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de salvá-los? Pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo delas sustentos a fim de servi-los. Paulo está falando, olha Coríntios, eu vim aqui, eu não quero nem receber o salário de vocês, porque eu sei que vocês são difíceis, mas as outras igrejas estão pagando o meu salário, enquanto eu fico aqui. Para vocês, Paulo está querendo dizer, eu amo tanto vocês, que eu estou vendo, porque nesse capítulo, eles estão ignorando o apostolado de Paulo. Se vocês verem, nesse mesmo capítulo, acho que no versículo 3 ou 4, mas vocês leiam depois, Paulo até cita os outros apóstolos, ele fala, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar também? O que ele está querendo dizer com isso? Que Pedro trabalhava? Acho que não, né? João trabalhava? Também não.
Não dá, irmão. Não dá. Para pensar de onde a gente veio. Os homens não sabem nem onde está Atos dos Apóstolos. Quem não é de lá vai falar, o Josafá está fazendo alguma gracinha aí. Eu estou fazendo alguma gracinha? Eu estou falando sério, irmão. É grave. Lá, eles dizem que aprende tudo em oração. Aí não dá, né, irmão? Aprende tudo em oração. Então por que o Espírito Santo fez o trabalho de nos deixar as Escrituras Sagradas? Revelada por Ele. Por quê? O próprio Deus. O que Deus falou para Josué? Olha o que Deus fala lá para Josué. Ele olhou para Josué e falou, Josué, chega aí, vamos conversar. Aí Josué encosta nele e fala assim, Josué, você está vendo esse livro que você está na mão aí? Ah, eu tô. É o livro que Moisés escreveu, né? Sim, pois é. Você vai pegar ele, você vai ler, e não se aparta, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo que está aí. Lê e medita. Depois que você aprender tudo, não tira da tua boca, você fala e prega. Deus não falou isso para ele, você está vendo esse livro aí? Enterra, eu estou aqui, por que você quer esse livro? É só falar direto comigo, porque é isso que a gente ouve lá, não é? Não é para que estudar, irmão? Deus vai dar tudo na revelação. Mas tem uma informação que está desencontrada aí. Por que o coitado de Josué, o próprio Deus manda ele estudar a palavra? O próprio Deus manda ele estudar, irmão. Então eu peço, por favor, meus irmãos, tá? Vocês que estão aqui mais próximos, venham visitar. Eu não viria aqui, né? Não conheço o pastor, estou conhecendo agora, não é, pastor? Não conheço o pastor, se eu conhecesse, alguém poderia dizer, o Josafá falou isso porque já conhece o pastor. Não conheço. Se eu não o aprovasse, vocês que me conhecem sabem, eu não estaria falando isso aqui. Não estaria dizendo isso aqui. Pesquisei, a gente pesquisa, né? A gente está tentando orientar as pessoas para que estejam em lugares que realmente a Bíblia seja o centro de tudo, a pregação seja apontada para Jesus. Porque o trabalho de um pastor é fazer com que o povo vá embora cada vez mais confiando em Deus e entregando sua vida para Ele e amando a Jesus. A Jesus, irmão. A parábola das 10 virgens, só para eu encerrar, pastor. A parábola das 10 virgens, irmão. Olha só a situação difícil que está onde a gente estava. Porque nem na parábola das 10 virgens a gente conseguia entrar nela. Porque Jesus está falando de 10 pessoas que conhecem, que sabem, é o próprio Jesus que está falando, são virgens, todas, mas o contexto disso, o contexto é que ele está dizendo, quase próximo de sua partida, eu vou embora, vocês todos aqui me conhecem e me amam, o azeite que lá fala é o fogo do amor por Jesus, por isso que a palavra tem uma relação esposo, noivo e noiva. O que uma noiva faz esperando, o que é que dá força para uma noiva ficar esperando o noivo voltar de uma viagem ou da guerra lá que ele foi para a guerra? O que é? Se não for o amor. Se ela não o amar muito. Não é isso, irmão? Então Jesus, ele está falando, eu vou embora, mas alguns de vocês vão esfriar no amor. Alguns de vocês vão esfriar, isso é o abandono da fé. As pessoas às vezes até continuam virgens, mas se tornam legalistas, ou se tornam simplesmente aquela pessoa que vai e faz. Não, eles não foram alimentados com o Evangelho. O Evangelho não é só quando a gente ouve, o Evangelho é todos os dias, é dentro do culto. O dia que o pastor parar de pregar o Evangelho, vocês têm que cobrar dele. Evangelho tem que estar sendo falado em todo momento, constantemente. Esse fogo tem que estar sendo alimentado. A candeia, o que é a candeia que está falando ali? A candeia é tudo que Deus preparou para vocês para gerar esse amor. O que é? O pastor faz parte da candeia, esse prédio é a candeia, os instrumentos é a candeia, tudo. Deus vai falar, vocês tinham tudo para gerar amor. Por quem? Por Deus. Perdoa o meu jeito de falar, tá? Às vezes vocês estão acostumados com o pastor mais tranquilo, mas eu já vou embora e depois, né? Vocês ficam com ele de novo, tá? Mas, irmãos, tudo isso aqui, irmão, Deus quer que todo esse recurso gere amor pelo Filho dele, amor por ele, todo esse recurso aqui, e aí sim haverá bênção de Deus. Deus abençoa, Deus ele quer, Deus nos deu o Filho, é tudo que ele tem. O que ele quer? Que nós o reconheçamos isso, irmão. Agora para finalizar, vocês que veio da onde eu vim, lá se diz muito, vocês, eu também já disse, por que você está servindo a Deus, irmão? Porque eu estou servindo a Deus pela vida eterna. As pessoas não percebem, mas essa é uma frase interesseira. Alguém ia gostar que uma pessoa te amasse de olho nos seus bens? Vocês iam gostar
de estar casado com alguém que está de olho no carro que você tem? Ou na sua aposentadoria? Pois é. Quando a pessoa fala, eu estou servindo a Deus pela vida eterna, é que você está de olho no poder ou na vida eterna que Ele tem. Será que se Ele não tivesse poder, você continua amando Ele? Deus quer que a gente o ame só porque Ele nos amou primeiro. É simples assim, não é isso, pastor? Ele quer que nós amemos em resposta do amor dEle. Em resposta, a partir disso a gente fala, Senhor Jesus, aonde Tu estiver eu quero estar junto. Não me importa onde o Senhor vai, eu quero estar contigo. Aquela mulher que chorou nos pés dele, provavelmente aquela não abandonou ele mais. Não abandonou ele mais. Mas ele não tem nada para você, ele vai até morrer na cruz, não me interessa. Eu estou com ele. Saia daí, eles vão te pegar. Os apóstolos correram com esse discurso, com medo. Vão te pegar, você está debaixo da cruz, eles vão saber que você está com ele. Não me importa. E elas ficaram lá, até o fim. Deus quer isso, que nós o amemos porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou o seu Filho por nós. Apenas isso, irmão. E não é possível amar a Deus se você não entender o que Ele fez por você. Não é isso, pastor? É impossível. Não há amor se você não entender. É quando nós entendemos isso que Ele fez. É que quando você cai dentro de si, você fala, meu Deus do céu, olha isso. Você entra o pavor, o medo, o temor. Você fala, meu Deus, esse Deus é poderoso. Ele é maravilhoso. Você é tomado de um sentimento de vergonha. Você começa a entender que você é muito sujo na presença e você precisa dEle. E o pior de tudo isso, mesmo tão sujo, Ele te amou. Ele não nos amou hoje. Ele amou nós antes disso tudo. Então eu peço a vocês, irmãos, se for aqui, se vocês estão aqui mais perto, venham, irmão. Venham congregar. Fica aqui, deixa cair os seus preconceitos. Não traga com você os bojos ou aquelas coisas que você aprendeu lá. Já está na hora da gente jogar a cangalha no chão. Joga tudo aquilo no chão e fala, Senhor, eu não sabia nada, agora me ensina, me orienta. E Deus não vai descer do céu para fazer isso. Ele vai usar pessoas. Esse é o trabalho da igreja. É eles que são os representantes de Deus na terra, falando em nome de Deus, falando por Deus, para que a mensagem dele evolua e cresça e avance. Certo, irmãos? Então agradeço aí a recepção do pastor, de todos vocês, essa orquestra linda. Eu cantei ali com muito gosto, irmão. Continue, né? Eu só fiquei com medo dessa orquestra acabar tocando ali, né? E, né, emocionando, e o camarada lembrar de onde veio e querer voltar para lá, né? Mas Deus é bom. Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite para vocês, irmãos. Deus abençoe, Josafá. Não, tudo bem. Amém, meus irmãos. Livraria, é isso? Tem uns livros lá no fundo, se vocês quiserem adquiri-los. Toda a renda ali é revertida para missões. Missões. Não entra no caixa da igreja, é para missões, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite.